Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso 14º episódio do nosso podcast aqui da Associação Comercial, Empresarial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, atual presidente da gestão. Como de costume, temos aqui o Felipe Otelakoski. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, presidente. Estamos aí, né? Mais um episódio e um episódio especial hoje, né? Então, esse mês, né, na verdade a gente tem o Dia das Mães, né, comemorado o Dia das Mães, e para a gente falar sobre esse assunto a gente convidou uma pessoa que é referência como mãe, como empresária aqui na nossa cidade. Ela que é empresária do varejo aqui, até a gente fez uma colinha, né, com mais de 30 anos de experiência no ramo dela, proprietária do supermercado Supertecha, mãe de 2 filhos, né, que é a Ângela Cabral. Seja muito bem-vinda, Ângela. Muito obrigada, Ramon, pelo convite. Obrigada, Felipe, também. É uma honra estar aqui hoje com vocês, na Associação Comercial, né, que muito trabalha pela nossa cidade também. E sou empresária, 30 anos já, né? Eu digo que a gente que trabalha no varejo tem que ser mordida pelo mosquitinho do varejo, porque quem está no varejo não sai do varejo. Eu amo o varejo, trabalho... se puder trabalhar 24 horas, eu trabalho. Varejo é 24 horas praticamente. Não dá para desligar, né? Não dá para desligar, mas eu amo trabalhar no varejo, né? Tenho uma família muito linda, tenho 2 filhos maravilhosos, que hoje já são 2 homens, né? Não são mais bebezinhos, né? Mas cresceram também no meio do varejo, né? Vendo a mãe trabalhar todos os dias nesse varejo que não é muito fácil, né? É um caminho difícil todos os dias um desafio, mas um desafio muito gostoso. Legal. E a gente, eu acho que hoje a gente vai conversar, né, um papo mais descontraído aí, né? A gente sempre tem tentado trazer assim algum conteúdo, né, mais assim, conteúdo mais específico para os empresários. E eu acho que hoje, né, em comemoração a essa data tão especial, a gente quis convidar você para a gente, né, contar um pouco da tua história, né, contar você como mãe, como empresária, né. Então eu acho que vai ser um papo bem legal aqui hoje, né. Uhum. Você comentava aqui nos bastidores, né, que é a empresa, né, ela já vem de gerações, né. Queria que você contasse um pouco pra gente como que é toda essa história, essa carga emocional aí. Gerações de mulheres fortes, guerreiras, batalhadoras. A minha história começou há muito tempo lá. Minha avó, então, ela veio da Polônia, ela veio de navio e veio com dinheirinho no bolso, né, com ela, o marido, os filhos, né? E quando ela chegou aqui, vieram para São Mateus. Eu até tentei rastrear um pouco da história ali dela, mas não consegui muitos dados. Mas sei que ela veio para São Mateus e ela comprou essa esquina que hoje a gente tem a nossa loja aqui do centro, da Ulisses Faria aqui. Então, ela comprou essa esquina. E quando ela veio de lá, logo, acho que ela perdeu o marido e ela já ficou com os filhos pequenos. Então, você veja que, né? Que desafio, né? Mãe e imigrante ainda, né? Num país novo. Imagina o tamanho do desafio, não falava a língua direito. Mais ou menos em que época que era? Você sabe ou não? Eu não sei te dizer, sabe? Mas acredito que uns 100 anos atrás, mais ou menos. Pelo menos, né? Pelo menos, né? E ainda aqui na nossa região, ainda nessa época era mato, né? Só mato, né? Não tinha... Veio já desbravando, né? Aqui, bem no comecinho de São Mateus, né? Bem no comecinho. São Mateus 110 anos, eu acho, né? Deve ser mais ou menos nessa época aí. E vieram vários imigrantes poloneses, não só ela, né? Então, eles fizeram uma colônia. Mas sei que ela comprou esse pedacinho de terra aqui e ela já começou a plantar nessa terra e colher o que ela plantava, as verdurinhas ali, algumas frutas, e vendia, porque ela trouxe esse conhecimento de fora e já fez aqui. E ela começou a vender para os vizinhos. Legal. Então, os filhos saíam vender, que era minha avó, né, para os vizinhos ali. E aí foi passando ao longo do tempo, minha avó cresceu, já abriu uma merceariazinha, né? E nessa mercearia ela também vendia as coisas que a minha bisa plantava, e ela também vendia. Os colonos começaram a trazer as coisas para ela vender,
uma manteiga, um requeijão, um feijão, porque naquela época tudo era de concha, né? Aí você quer uma concha, 1 quilo de feijão. Eram secos e molhados, que falavam, né? Antigamente tinha... Era 1 quilo de feijão, era 1 quilo de arroz, né? A banha, então... Ela vendia tudo ali, e não tinha sacola nem nada, a pessoa trazia aqueles saquinhos de casa. Então, minha mãe conta isso, né? Que minha avó contava para ela. Então, minha avó teve essa mercearia por muito tempo e quando ela deixou de trabalhar, minha avó é uma pessoa também muito forte, muito guerreira, e mãe de 8 filhos. Nossa. Você veja, né? É por isso que a gente estava comentando que essas mães antigamente... Acho que as crianças se criavam meio sozinhas, sim, né? Porque imagina, né? Sim. Mãe, naquela época, mãe de 8 filhos, com uma mercearia. Então, e a minha avó fazia acolchoados para fora. Minha avó sempre foi de fazer muita bolacha, pão, broa. Até que ela era conhecida como a avó Teola da broa, né? Ela fazia uma broa muito gostosa. E ela... Então, quando ela ficou mais de idade, ela vendeu para os filhos, né? E minha mãe ficou com a parte do mercado, da mercearia. Que daí ela até conta que ela começou ali com um barzinho e foi crescendo e foi para a área de supermercado. Então, minha mãe daí teve o supermercado, teve 4 filhos, né? Você veja que de 8 passou para 4, ela já reduziu um pouco. A metade. De 4 para 2. De 4 eu vim para 2. E a minha mãe também, uma pessoa uma pessoa que eu admiro muito, tanto que hoje ela é o nome do supermercado, né? É uma mãe, uma guerreira, um exemplo de mulher batalhadora para a época dela também, né? De estar ali na frente do comércio. Então, se veja que era tudo, não tinha computador na época, né? Era tudo de cabeça, fazia tudo todas as contas, tudo no caderninho. O pessoal comprava na caderneta, né? No final do mês tinha que chegar lá e somar quanto que eu devo na caderneta, né? Você veja que não tinha controle na época, né? O caixa era aquele caixa que você batia lá as teclas e mexia a manivela. Eu trabalhei nesse caixa, você veja que... Eu trabalhei nesse caixa. Registrava, manivela, total, teu tanto, né? Você veja, né? Como que não... Tem perdido ainda uma dessa aí ou não? Você sabe que eu sei... eu não tenho, mas sei onde tem uma e eu tenho que conversar com o proprietário. Se ele me vende essa relíquia. Né? Fazer um lugar assim, na sede lá para colar. Não, eu vou ter que resgatar essa relíquia aí, com certeza. Então, eu peguei isso, né? Como se eu falei, já tenho a minha história do varejo, né? Desde dessas 4 mulheres, assim, 3 mulheres da minha vida, que foram exemplos de perseverança, de ter a família em primeiro lugar, né? E eu sei que não é fácil você ser mãe e ser empresária. Minha mãe sempre trabalhou, mas ela sempre tinha um tempinho para a gente, à noite. Ela sempre estava em casa e estar junto com a gente. E daí, hoje também, né? Sempre nesse ramo, faz 20 anos que eu tenho só a minha empresa própria. E sempre trabalhei sozinha. Eu como empresária, né? Meu marido trabalhava na Petrobras. Então, eu criei minha empresa do zero, sozinha. Né? Sozinha, que eu digo, eu na frente. Mas sempre tive pessoas muito importantes que me ajudaram muito. E eu digo que eu sou uma empresa muito de mulheres, que todas as mulheres, todas as líderes da minha empresa são praticamente mulheres. Temos hoje 15 cargos de liderança da minha empresa. As minhas lojas, hoje só um gerente, homem, são 3 gerentes mulheres e 10 líderes mulheres. Na área de marketing é mulher, no comercial é mulher, na RH é mulher. Então, são vários cargos de mulheres. Então, é uma empresa de mulheres. Não que eu seja... Não tem nada contra. Mas eu acho que como veio assim de mim já, e eu comecei a puxar muito. Isso, né? É natural, né? Então, como eu comecei minha empresa do zero, meus meninos eram pequenininhos ainda, tinha 5 anos quando eu comecei. O mais velho tinha 5, o mais novo 3 anos. Que hoje ele está com 20, né? 23 e 26.
os meninos já são crescidos, já são 2 homens, né? Se você me perguntar se foi fácil, eu vou dizer para você assim, toda mulher dizer que é fácil não é fácil, né? Porque ser mãe e empresária, você sempre sacrifica um lado. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Um lado você, né, você tem que abrir, assim, em algum momento tem que abrir mão de alguma coisa, né, para você se dedicar, né, àquela área, né, seja família, seja empresa, né. Então deve ser uma decisão não fácil, né. Não é muito fácil. Na época, quando eu abri a minha empresa, há 20 anos atrás, eu tive que tomar essa decisão, né? Eu ser empresária e ser mãe. Nunca deixei de ser mãe. E acho que fui uma mãe boa. Acho. Eu ia falar isso porque, assim, eu acho que, né, eu também sou pai hoje, eu acho que os papos, né, que a gente fala assim, quando a gente vê os mais velhos, assim, falando antigamente, a gente fala, papo de velho, né, mas hoje eu me incluo também nessa, né, porque, mas... como pais ou mães, assim, eu acho que um grande orgulho, assim, dá para dizer, assim, quando a gente vê os nossos filhos crescendo, né, crescendo na vida, enfim, não só, né, profissionalmente, assim, mas eu acho que a questão de educação também, não educação propriamente dita que eu digo de escolaridade, mas educação, né, de seres humanos, de, né, serem educados, né, e eu vejo muito isso nos seus filhos, sabe? Então eu vejo isso, toda vez que eu converso, que eu vejo eles, não foram muitas, mas todas as vezes sempre muito educados, né, sempre pessoas que, né, passam uma energia boa, então eu acho que isso também é um mérito, né, exatamente, da família, né? Porque antes de você formar, eu acho que a gente tem que formar um cidadão, né? Uma pessoa que tenha respeito pelas outras pessoas, que tenha amor, né? Que tenha dignidade, que tenha valores, né? Família de valores. E eu posso dizer assim que meu marido foi uma pessoa fundamental aí nessa história, né? Porque ele nunca se envolveu na empresa, mas na família eu tinha muito essa segurança muito grande, né? Porque eu disse assim, olha, eu preciso me dedicar à minha empresa, porque se eu não dedicar, ela não vai crescer, né? Então, logo que eu comecei lá atrás, há uns 2 anos, eu disse assim, eu sabia tudo, achava que era fácil, mas não é muito fácil. Tudo é fácil a gente criar a história e você querer fazer, mas a hora que você chega na prática não é bem assim. Eu até ia desistir. Aí meu marido falou assim, puxa, ou você vai ser empresária agora, ou você desiste e vende e você vai cuidar dos filhos em casa, né? Eu falei assim, não, então você é empresária. Se me ajuda, ajudo. Então, o meu marido, assim, foi um fundamental, porque ele trabalhava na Petrobras, então ele tinha aí os horários mais flexíveis, então ele trabalhava de turno, então ele às vezes trabalhava à noite, de dia ele ficava em casa, ele tinha uma folga, às vezes grande, de 7 dias, ficava em casa, mais horários de escalas, né? Então, ele ficava muito com os meninos. Então, eu tinha esse apoio muito grande dele. Então, por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Então, meu marido, assim, foi muito, muito, muito forte, né? Nesse sentido, assim, que ele me deu um apoio muito grande com as crianças. E aí, eu pude assim, me dedicar mais à empresa. Então, na época... quando eu decidi ser mesmo, falei, não, essa empresa vai dar certo, eu vou correr atrás. Foi onde me agarrei muito com o Sebrae, né? Que você falou agora do Sebrae, né, na nossa conversa anterior. Então, o Sebrae foi um apoio muito grande para mim. Teve em São Mateus, alguns anos atrás, um projeto da Petrobras, onde eles desenvolveram a cadeia do petróleo e gás da Petrobras. Então, eles queriam desenvolver o município. E eles trouxeram, junto com uma parceria do Sebrae, junto com associações da cidade, e aí vários empresários entraram junto nesse projeto. E é onde eles trouxeram assessoria de empresarial, de marketing, de gestão, de comercial e tudo. Então, eles me deram um apoio muito grande.
Aí o consultor vinha para cá nessa área, ele dizia assim, ó, você tem que melhorar aqui, Cal. Vai lá para Curitiba fazer um curso tal, vai na Sebrae. Então eu sempre estava fazendo curso com o apoio do Sebrae. Então eu digo assim que a melhor escola para mim no começo foi o Sebrae, sabe? Me apoiei muito neles e até o divisor de águas da minha vida foi o Empretec. Muita gente fala do Empretec. A minha esposa fez o Empretec. Eu fiz também. Fez aqui, Ramon? Fiz aqui em São Mateus. Foi a primeira turma que eles fizeram, que a gente Então, eu fiquei na semana passada, fiquei sabendo que já teve 3 turmas aqui em São Mateus. Turmas. Eu não sabia, então eu não sei qual delas que eu fiz. Eu sei que eu fiz em uma delas Eu acho que eu ajudei a fazer a primeira turma. Então. De incentivar o pessoal. Então eu digo assim, o divisor de águas na minha vida com certeza foi o Empretec. Né? Então teve antes do Empretec e depois do Empretec na minha vida. Né? E ali abriu muitos, sabe, visão de gestão, de empresa. Né? O Ramon sabe como... Até para explicar, o Empretec ele é um curso que ele é chancelado pela ONU. Pela né? ONU. Eu ia falar NASA, né? Pela ONU. A ONU, e aqui a única entidade no Brasil que pode replicar essa metodologia, né, é o Sebrae, que tem a licença, né, de replicar aqui no Brasil. Então, o Empretec é só o Sebrae que faz aqui no Brasil, né? Então, são só eles. Então, E é um curso fabuloso. Eu acho assim que quem está começando na área, até quero que o meu menino faça. Né? Os meus meninos... Eu falei para ele, é o caminho, se apoie em essas instituições, Sebrae, né? Agora meu menino está trabalhando comigo, né? Aí eu já estava falando para vocês. Os olhos brilham. Os olhos brilham. Nossa, é tudo que o pai e a mãe, acho que são empresários, querem que os filhos né, venham para a empresa, mas eu nunca forcei eles a isso. Então, voltando agora um pouquinho ao assunto dos meninos... então a gente criou eles com muitos valores, meu marido também se dedicou muito a isso, e eles vendo também a gente trabalhar sempre com seriedade e dar esse exemplo. Acho que em cima de tudo é o exemplo também para dar para a família, para os filhos. Então os dois sempre foram criados assim, e claro, eles sentiam falta da mãe, mas eles sabiam que era para um bem maior, né? E eles sempre, eu falava assim, meninos, estudem. Tanto que os dois hoje são formados, né? Eles dois passaram na Federal, os dois. Um é em engenharia elétrica e o outro em administração. Então, e nunca forcei eles a voltarem para trabalhar comigo. Mas tem o meu mais velho que já voltou. Está trabalhando comigo agora, um orgulho maravilhoso. Um menino, assim, muito, muito, muito querido. Como que é o nome dele? Matheus. Então, ele é formado em engenharia elétrica. Então, ele também trabalhou em alguma empresa multinacional. Ficou 2 anos trabalhando lá. E aí, ele, certo dia, falou, mãe, eu vou trabalhar com você. Falei, venha aprender o meu ofício, né? Vai ser muito bem-vindo. E ele está hoje trabalhando comigo e está amando, né? Então, acho que fiz bem meu papel. Não faltei como mãe. Fiquei imaginando aqui, né? Eu tenho um filho de 3 anos e uma menina de 6 meses, né? Eu fiquei imaginando, cara, imagina no futuro, né? Acho que seria legal, né? Ter essa experiência, né? Parabéns. É uma história admirável. E, assim, né? Não forcei. E hoje eu falo assim, tem muitas mulheres que trabalham comigo, como eu comentei. A gente, como mãe, se cobra muito. Puxa, será que eu estou certa, eu estou errada de estar deixando meus filhos na creche, na escola, o dia todo, e eu não estar presente? E eu sempre falo para as minhas funcionárias mulheres, gente, não é a quantidade de tempo que vocês passam junto com os filhos, é a qualidade do tempo que vocês passam com eles. Então, se você tem 2 horas para passar com seus filhos, se dediquem, né, a eles essas 2 horas. Façam, esqueçam tudo que vocês têm que fazer dentro de casa, que o trabalho de casa vai existir sempre. É interminável, né? Interminável. A louça para lavar, a roupa para lavar. Mas a qualidade que vocês têm com seus filhos, se dediquem a eles, né? Porque isso vai fazer a diferença quando eles lembrarem de você lá na frente. Então, se perguntar para os meus filhos hoje se eles sentiram falta da mãe,
Eles dizem assim, não, mãe, a gente não tem isso de lembrança de sentir falta de você, né? Porque você estava nos momentos especiais. E quando a gente tinha férias com eles, eu tinha férias com eles. A gente tinha que fazer questão, assim, eu deixava toda a minha empresa, deixava aqui na mão de quem, cuidem para mim que eu tô indo viajar e eu vou passar 2, 3 semanas com eles e vou tirar férias. Então eles lembram desse tempo, assim, sabe? Com muito carinho. Das viagens que a gente fazia, do tempo que eu passava com eles nesse tempo, assim, de viagem. Então eles guardam isso como recordações muito importantes, né? Porque era o tempo que eles tinham, assim, inteiramente a mãe junto com eles. Porque em casa você não fica, né? Porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Ainda mais mercado, né? Que não fecha, né? Não fecha. É direto, né? Então, mais desafiador ainda. Desafiador, né? Então, muito, 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 né? Mas, então, a gente também falava antes, né? Nos bastidores aqui sobre isso, que né, eu vejo que você comentou das mães se cobrarem, né? Muitas vezes eu acho que até as gerações mais novas agora, né? Como tem mais conhecimento, hoje a gente tem acesso às informações muito mais fáceis, inclusive mães, né? Ficam vendo, né, psicólogos, Instagram, né? Porque meu filho, sei lá, você não pode deixar ele na frente do telefone, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer... Mas cada um tem a sua realidade, né? E o que eu acho que o que vale realmente cada um dá o melhor que você pode fazer. Não tem que ficar se cobrando por isso, né? Não tem que ficar se preocupando muitas vezes, né? Eu falava com a minha esposa, né? Esses tempos também, ela também estava um pouco preocupada assim, em relação a isso, né? De dar atenção para as crianças. Poxa, mas às vezes perde a paciência, né? Poxa, mas e daí, coitado, não podia ter gritado. E aí você fica, eu acho que assim, né, realmente a gente faz o melhor que a gente pode pelos nossos filhos, né? A gente, né, devem existir exceções, mas enfim, a gente sabe que tá fazendo, né, replicando os nossos valores, né, ensinando isso para eles. E eu acho que assim, né, se puder deixar uma contribuição é que não se cobrar tanto por isso, né? A gente, né, saber que, enfim, estamos fazendo o que a gente, né, o que a gente imagina na época dos nossos pais, se a gente for pensar, né, a gente falava antes também, né, a forma como as crianças eram educadas, como as mães, né, mães e pais, enfim, educavam, né, se fosse replicar isso nos dias da atualidade é totalmente inconcebível uma coisa dessa, né? Porque não tem, a gente tinha muitos filhos, né? Minha avó teve 8 filhos. Imagina se ela cuidava. Acho que se criava meio sozinho. O irmão mais velho cuidava dos mais novos e era assim que funcionava. Em casa nós éramos assim também com meus irmãos, né? Então minha mãe sempre trabalhou fora. Nós tínhamos uma carência de mãe. Não, meus irmãos, eu assim fomos muito bem criados, temos valores, somos pessoas, né, que têm valores. Então eu acho assim, é só porque a gente se cobra, nós como mulher. Isso. Porque eu acho que se a gente pensar no papel da mulher na sociedade, ela tinha que criar os filhos e ficar em casa. Isso. Então, isso é muito recente ainda para a mulher, deixar os filhos em casa. Né? Então, a gente tem essas... porque a minha família foi diferente. Mas muitos das mães não trabalhavam antigamente. Sim. Elas eram... As mulheres eram criadas para ficar em casa cuidando dos filhos, cozinhar, passar, né? E isso revolucionou nos últimos 50 anos aí da história da mulher. E a mulher hoje está no mercado de trabalho tão forte quanto o homem. Sim. Né? Tem áreas aí que as mulheres estão demandando muito mais do que os homens. E merecedoras disso, dignas disso. E elas não devem se envergonhar pelas profissões que elas têm e pelo papel que elas estão desempenhando hoje. Tanto que elas podem escolher quantos filhos elas querem ter. Né? Então, elas estão com o poder hoje, né, mais empoderadas. As mulheres estão hoje. Isso não vai voltar atrás da mulher ficar em casa, né? Dizer assim, mas os filhos antigamente tinham mais valores, eram mais educados.
Sim, mas isso era antes. Hoje nós temos uma sociedade totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Então, eu acho que essa educação agora ela tem que ser complementar dentro de casa, na escola e no trabalho, né? Isso, né, da educação está transferindo, porque antes era dentro de casa que se educava as crianças. Depois as mães passaram para a escola. As mães não, os pais. A gente fala, ó, você veja, né? Vem das mães. Os pais passaram para a escola. E hoje a escola não está dando conta. Está passando para as empresas isso. A educação das crianças, dos adolescentes para a empresa. Hoje a gente chega na empresa, tem crianças que falta valores, falta esse estado, esse fortalecimento emocional muito grande. Então a gente tem que rever aonde que a gente precisa conciliar isso tudo na história hoje, para que a gente não tenha essa culpa como mãe. E a gente não deve. Eu, sinceramente, hoje eu sou muito feliz. Meus filhos são 2 homens, bem estruturados, com valores muito fortes, os 2. E acho que não errei em momento nenhum, né? Não tenho arrependimentos do passado. Então, mas se eu tivesse que... eu acho que essa conciliação hoje para os jovens, porque eu penso assim, que tudo é é um conjunto que tem que se trabalhar tudo junto. Né? Uma engrenagem que tem que funcionar todos no mesmo sentido. Agora, a família precisa rever muitos valores também, porque a família mudou muito também, né? Não tem só mais... temos famílias de 2 mães, 2 pais, a mãe que trabalha fora, pai que trabalha muito fora. Então, aonde está a educação realmente? Que nem eu falei, eu tive muito apoio do meu marido, muito, né? E o meu marido japonês tem tradições, tem valores muito fortes, né? Então, isso ajudou muito na criação dos meus filhos. Então, eu acho que é esses valores da família que precisam ser resgatados um pouco mais, né? Não o tempo que a mãe e o pai passam junto, mas esses valores de família, né? Os limites, quais são os principais valores da família, o tempo de qualidade, né? Então isso, acho que isso precisa ser resgatado muito para que a gente consiga cidadãos melhores para o futuro. Não sei se eu posso. Isso é minha opinião. Não, claro. Né, acho que é, né, totalmente válido, porque, né, eu acho que, como a gente estava falando também, as pessoas, né, as gerações mudam, né, a forma de você educar as crianças mudam, a forma dos próprios colaboradores dentro da empresa, né, de tratar, né, de você gerir os colaboradores dentro da empresa, e tudo isso, né, como você falou, uma engrenagem, né? Uma engrenagem que tem que funcionar. Então, todos têm que fazer seu papel e sua parte, e no tempo certo. Não pode perder o tempo de educar isso. Isso, uma criança se educa até os 7 anos, né? Então, será que a família está fazendo o papel certo? Será que a escola está fazendo o papel certo? A sociedade está fazendo o papel certo? E aí, agora as empresas também, que têm que entrar com a educação para os adolescentes, que o varejo é um trampolim do primeiro emprego. A gente tem consciência disso. Então, hoje, a gente vê muitos adolescentes chegando na nossa empresa e a gente vê que não tem valores, né? Sabe? Valores que é de comprometimento, de responsabilidade, educação, né? Respeito com as pessoas, respeito com os mais velhos, respeito com os líderes, né? Muitos desses jovens que chegam hoje acho que sabem muito mais do que as pessoas de 50 anos, de 40. Você não sabe me ensinar, né? Então, eu acho que não é por aí, né? Por mais que a pessoa hoje esses jovens de 20 anos são muito mais antenados, muito mais ligados e têm muito mais informação do que a gente de 50, de 60, mas onde está o respeito, né? Disso tudo aí. Então, eu acho que é isso, assim, que falta esse resgate um pouco aí desses valores, porque não é nós, empresários, que temos que estar na frente da educação,
eu acho que precisava reverter um pouquinho. Mas hoje a gente está fazendo esse papel. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque em algum momento se perdeu, né? Se perdeu. E aí que entra agora a gente, a estrutura de apoio para os nossos líderes, psicólogo. Sabe? Hoje a gente tem psicólogas da empresa hoje, dando esse apoio para todos os líderes que trabalham com equipes aí com mais de... Eu falo assim, com mais de 5, 6 pessoas, você já tem que ter um apoio aí psicólogo para que você se estruture emocionalmente, né? Tenha aí o autoconhecimento, se estruturar emocionalmente para que você consiga lidar com as pessoas e cada uma delas, porque cada pessoa merece seu respeito, cada uma tem seu jeito de ser. Então a gente precisa respeitar cada uma do jeito que ela é, mas você precisa estar estruturado primeiro, porque senão o líder não aguenta. Hoje as pessoas entram em colapso muito rápido, porque é muita pressão psicológica. Controle emocional muito grande, né? Até a gente estava falando rapidamente ali, a gente conversou bastante antes de começar aqui, né? E essa questão da velocidade da informação, né? Então hoje uma criança de 2 anos, de 4 anos, ele sabe mais do que um rei. Tem mais acesso a conhecimento de um rei lá de 1200. Imagine, uma criança de 2 anos sabe mais, sabe não, né? Tem mais acesso a mais conhecimento do que um rei. O cara é rei lá, né? E eles têm essa sede do conhecimento, né? Parece que já nasce com essa criançada, né? Já vem de fábrica, né? É muito doido, assim, né? A gente... Acho que o DNA mudou em alguma época aí. A criança já vem assim, parece com o dedo instalado, né? Pra mexer no touch já, né? Chega a ser bizarro até, né? Não, eu vejo hoje meus meninos, né? Vou assistir o podcast disso, vou assistir o YouTube daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles sabem de muitos assuntos. Né? É muito conhecimento. De até que ponto a gente precisa conhecer tanta coisa assim também, né? Precisa saber filtrar, né? Tudo isso também, né? E o maior desafio é você realmente... É que meio que assim, né? A gente passa a vida inteira para tentar descobrir o que a gente quer ser, né? Sendo que, na verdade, a gente só precisava, procurando fora, né? A gente só precisava fazer um mergulho interno para descobrir quem a gente já é. Já né? é. E a partir daí você vai utilizar as ferramentas, que pode ser o conhecimento específico, especializado, para potenciar aquilo que você já é. Exatamente. Né? Só que lidar com as suas tretas, né? Lidar com seus... é difícil. Né? Não é fácil, e aí né? acho que entra, eu concordo, né? Entra a instituição, a empresa, para também assumir um pouco esse papel... Né, de pegar o colaborador e fazer ele se autoconhecer, né? Porque se autoconhecer. Executar, entregar a demanda é importante, mas não é tão importante de você também estar bem, né? Que acho que essa questão do colaborar, né? De estar num ambiente colaborativo, né? É complexo isso daí, né? Muito complexo. Só voltando ali um pouquinho que você falou ali de você descobrir o que você quer ser, né? E essa informação muito fácil muito hoje, ruído, vindo de né? todo lado. Então você fica assim toda hora, será que estou indo para o caminho certo? Eu li um livro esses dias, Essencialismo. Não sei se você já chegar... Acho que já tem ele aí. É um livro bom, muito bom. Muito bacana, que ele fala assim que a gente precisa ter foco. Foco naquilo que você quer fazer. E voltando um pouquinho na história que eu já contei aqui também, a minha empresa só deu certo quando eu comecei a ter foco. Né? Quando eu falei assim, não, vou agora ser empresário, ou sou empresário, eu tinha um consultor que me falava, você é uma águia ou você é uma galinha? Você quer ser uma águia ou você quer ser uma galinha? Eu falei assim, não quero ser uma águia. Então comece a ser uma águia, a decisões de águia, né? E aonde eu foquei, não, eu vou ser empresária, porque até então eu queria ser psicóloga. Olha só. Sério, eu queria estudar psicologia, fiz ali cursos, eu já estava assim, né, para esse caminho. Eu falei, não, eu vou ser empresária, vou ser. E aí foi que as coisas começaram começou a abrir portas para mim. Então eu achei que eu estava, aí eu comecei para o caminho certo. Né? Fácil, não é? Né? Tem dias que a gente quer desistir também, mas e esse fortalecimento ele é muito importante, tanto que imagine, eu tô com 53 anos, mas com 45 anos fui para terapia, né? Porque é uma época que começou a vir
eu comecei a crescer demais, muitos funcionários. E eu falei, puxa, eu preciso me estruturar e me conhecer um pouco melhor. E fiz 5 anos, eu faço terapia até hoje. Eu não faço com mais a mesma frequência que eu fazia toda semana, mas ainda tenho meu apoio psicológico, ainda hoje. E isso, para mim, foi fundamental. Eu digo que toda pessoa precisa ter esse autoconhecimento para se valorizar. Para se valorizar, se autoconhecer e ser uma pessoa melhor, que eu acho que é isso que a gente está aqui nesse mundo, para todo dia ser uma pessoa melhor, né? E a gente só vai ser uma pessoa melhor a partir do teu conhecimento, teu autoconhecimento. E a gente, na correria, né, do dia a dia, atividades, coisas que a gente tem para fazer, é comum, né, não parar para pensar em si, né? É comum parar para, né, às vezes olhar os sentimentos, a gente perceber, né, por que eu reajo àquilo daquela forma, e é necessário, né, totalmente necessário, porque é a nossa vida, né? É a nossa vida. Então... E é o que a gente é, né? Exatamente. Lidar com as emoções é todos os dias, e é esse o nosso grande desafio. Principalmente hoje, que a gente vê, assim, as emoções aflorarem muito mais rápido, muito mais nas pessoas. E tudo que eu tenho visto, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Eu leio muito. E as emoções, então, que tem aflorado muito mais rápido, que mexe muito com as pessoas, é a raiva. E é uma das emoções hoje que a gente precisa controlar, e muito. Você vê hoje muitas de todos esses homicídios, e é a raiva que está, né, florando muito mais. E mesmo no comércio a gente vê hoje, os clientes estão muito mais exigentes com a gente, né? Porque a informação está na mão deles. Então o cliente já chega para comprar de você, qual a informação? Né? Quero um vinho, eu já sei qual é o vinho melhor, qual vinho quero tomar, qual é a época que ele foi, que a uva foi plantada, que foi colhida, que, né, quanto tempo ele já está lá descansando. Então, ele já sabe toda a informação, ele já quer aquilo. Ele já é o especialista. Ele já é um especialista, né? De vinho, de carne hoje, né? Todo mundo conhece de carne, quer a carne melhor e quer o corte melhor. Então, se você vai lá ser atendido por um açougueiro, e hoje com a falta de mão de obra que a gente tem açougueiros especialistas, a gente procura ter em toda loja um açougueiro especialista. Mas nem sempre a gente tem os melhores açougueiros ali. Daí o cliente chega, não tá aquele açougueiro que eu quero. Ele já não tem paciência com aquele açougueiro. Ele já perde o controle emocional dele. Aí ele perde o controle emocional e a gente treina o funcionário para não perder o controle. Mas às vezes o funcionário também não se controla, né? E aí, né, as emoções ali é complicado, né? De você estar nesse mar de emoções ali, todo mundo tem que e aí que tá, né, o respeito de nós atendentes, que sabemos que você tem informação, e de você que tem a informação, saber que às vezes a pessoa que está ali te atendendo não tem toda a informação que você tem. É empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, empatia. Né? E a curva de aprendizado também, né? Porque, vamos falar do atendimento, às vezes a pessoa também está sendo treinada, ela está no momento, né? E acho legal quando eu vejo não sei se vocês fazem isso lá, mas às vezes você coloca lá o coletinho em treinamento, né? Cara, isso é muito importante, porque a pessoa, ela já tem uma expectativa, você seta a expectativa, né? Já, né? Porque eu acho que o maior desafio é você frustrar a expectativa que não foi setada, né? Então, o cliente chegou com uma expectativa X, mas daí a colaboradora em treinamento não consegue entregar aquela expectativa, né? Não consegue. Mas é porque o ser humano tá descontrolado mesmo, né? Tá mais acelerado. A gente tá precisando mesmo olhar pra gente, né? Eu acho que tem que parar assim. Amplo da coisa, até né? Esse congresso que eu fui, foi muito do assunto, né? Ansiedade. A ansiedade das pessoas cresceu demais.
por querer viver muito no futuro e saber o que vai vir, o que vai vir para frente, e essa modernidade, e autosserviço, e a gente com falta de mão de obra, o que vai ser do futuro, Então, e você vai ficando aflito, vai ficando agoniado com tudo aquilo, né? Se você não consegue lidar com isso, né? Sim, e você fica pensando muito no futuro, é a ansiedade que te causa, né? Pensar no passado é você viver num grande passado. Você tem um grande passado pela frente. Mas viver no futuro é uma grande ansiedade que você traz. E é isso que está causando muita ansiedade hoje em todas as pessoas, né? Então, é mais focar no presente, é você estar presente, teu melhor presente, é onde você está, estar no teu melhor eu sempre. Então, acho que esse é o foco hoje de todas as pessoas, principalmente quem trabalha no comércio, a gente trabalha com outras pessoas. Eu falo assim, se você não gosta de gente, não é o comércio o lugar certo para trabalhar. Na verdade, eu acho que não é em nenhum lugar, né? Porque eu acho que hoje em dia pode não tem. Caverna, né? Mas mesmo assim você vai precisar de alguém. Vai precisar de alguém. Eu, no meu treinamento eu uso isso, sabe? Quando eu vou falar para os jovens, principalmente assim, se você não gosta de gente, você tem que morar lá no meio do mato, mas lembre que você vai ter que fazer tudo para você sobreviver. Assim. Aí você vai conseguir? Não, né? Você vai precisar de pessoas do seu lado. Então, para trabalhar no varejo, para trabalhar com pessoas, tem que gostar de pessoas. Gente tem que gostar de gente. Né? Aí eu falo assim, os bichinhos da gente são maravilhosos, mas eu não fico tão feliz quando a pessoa diz, eu prefiro meu bichinho lá em casa. Eu falo assim, mas gente, né? Você colocar os animais na frente das pessoas é complicado, né? Eu amo eu também tenho meu bichinho, eu amo ele, sim, né? Sim. Mas eu prefiro estar muito mais com as pessoas do meu lado, conversando. E é a melhor maneira da gente se desenvolver e crescer, eu acredito. E sobre essa questão é meio polêmica, né, de falar, né? Porque isso vem um pouco dessa geração que não quer assumir responsabilidades, né? Porque é meio que assim, eu quero colher o amor do pet que eu poderia receber de um filho, mas eu não quero as responsabilidades que um filho tem. Né? Então eu posso deixar o meu cachorrinho em casa, que eu amo tanto, mas eu vou pra balada, né? Vamos falar assim, né? E daí amanhã ele vai se virar, ele vai se alimentar, né? Enfim, né? Ele vai ter a raçãozinha dele lá, né? Então é complexo isso daí, né? Tanto que existe estudos já de animaizinhos que sofrem pra caramba, né? Porque eles não conseguem entregar a expectativa do dono. Daí a gente vai meio pra uma linha de raciocínio, né? Porque a expectativa do pai de pet, né? É de que o cachorrinho entregue amor, né? E ele vai até um certo ponto, né? Vai até um certo ponto, então, verdade. Não é o que não é o ser humano. Responsabilidade, né? A gente às vezes assumir esse papel é complexo, porque daí como que você vai trabalhar no DNA da pessoa, né? Na concepção da pessoa, estrutural de pensar até os 7 anos lá, né? Responsabilidade, caráter. Você consegue trabalhar isso aí, mas a pessoa tem que querer. E tem muita repetição, né? Muita repetição. E é um desafio pra gente. É um desafio, essa geração. Logo na minha vez, né? Logo na minha vez. Sempre, né? Sempre. Mas legal, mas né, eu acho que, né, voltando até um pouquinho, né, da mulher, né, da mãe, né, da mãe como empresária, enfim, eu acho que a gente vê uma mudança muito grande também, né, no que você falava ali, que nas gerações passadas, né, nas gerações da sua avó, da sua mãe, eu vejo que, assim, se é um desafio hoje ser mulher empresária, né, eu imagino naquela época, né, porque a cultura era o homem, né, era o homem que era o provedor, era o homem que trabalhava, ele que sustentava, né, a família. Então, imagino o desafio delas, né, porque delas serem empresárias em si, né, desde o começo e bater no peito e assumir aquilo. Deve, assim, não só esse choque ali cultural, assim, mas quando a gente fala mulheres fortes, eu acho que vem muito disso, né, delas assumirem esse papel desde sempre, né, delas conseguirem fazer isso. Foram muito fortes, muito guerreiras, porque eu falo que o mundo do supermercado ainda é muito masculino. É muito masculino. É muito poucas donas de supermercado
mulheres. Tanto que quando eu ia nesses congressos, em feiras, tô com 50, com 20 anos atrás, você quase não via mulheres, era mais homens, né? Então eu ficava com muita vergonha nesses lugares. Puxa, eu vou lá, só tem, né, homem. E muitas vezes eu não ia até, sabe? Porque eu não queria me envolver muito, né, nesse meio assim, muito masculino, muito machista. E quando... mas, enfim, eu precisava, eu tive que ir. Então, para mim, já foi difícil. Imagina para o tempo da minha avó e da minha bisavó. Não, que o comércio, antigamente, era só os homens que lideravam, né? Que estavam na frente dos seus estabelecimentos. E hoje é muito, muito pouco... não é muito pouco, hoje são muitas mulheres que estão na frente, mas na minha época ainda era poucas mulheres no supermercado. Lojas já tinham bastante, principalmente aqui em São Mateus, porque os homens iam trabalhar muito na Petrobras e as mulheres acabavam abrindo lojas, né? Então aqui era mais presente. Mas para mim já foi um desafio gigantesco, sabe? Mas enfim, a gente aprende, e como a gente tem que e levar a empresa para frente, você enfrenta todo mundo e vai lá, a gente fica com muita vergonha de falar na frente de muitos homens e tudo, porque a gente acha que eles têm mais autoridade. Mas a gente, às vezes, de vez não, vai pegando confiança, vai melhorando, e aí a gente vai colocando o nosso lugar, né? Se colocando... Sim. Eu acho que até o homem em si também, né? Eu acho que o respeito, né, as gerações mais novas dos homens também, eu vejo que cada vez mais a gente tem esse respeito, digamos assim, né, eu particularmente, eu não vejo assim, por exemplo, que nem em mulher ou homem, quando eu vou fazer uma contratação, por exemplo, eu contrato por caráter, eu contrato, né, pelos valores, mas independente, assim, né, quando a gente fala assim, se uma pessoa está em determinado cargo, porque é uma mulher ou é um homem, a pessoa está lá porque ela é competente. Ela está lá porque ela tem a competência, ela tem, né, as habilidades, e ela está lá porque ela merece, independente se é homem ou se é mulher, né? Então, mas essa questão do homem também eu vejo que o homem também evoluiu, né? O homem também evoluiu, né, em enxergar a mulher, né, que é um ser humano e ela pode fazer o que ela quiser também. Exato. Né? Então, cada um faz o que quer da sua vida, né? Então, cai também naquilo que a gente falou de empatia, né? Da gente saber se colocar no lugar do outro, enfim, mas eu vejo isso também, né? Que as mulheres, assim, não tem tanta... O pessoal mais antigo, assim, às vezes tem uma cultura, né, um pouco mais enraizada, assim, né? De que, às vezes, não quero ser atendido por uma mulher, né? Quero conversar com... Né? Imagina chegar num açougue, uma mulher açougueira, né? Talvez um pessoal, alguém que tem essa relutância, talvez já, poxa, não quero, né? Mas eu vejo que isso também tem melhorado, de certa forma, também, né? Melhorado muito, 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 em todas as áreas, né? Sim. A parte comercial, agora... Porque, seja, minha empresa é feita toda de mulheres. E essa parte que você falou também ali isso teve um apoio muito do meu marido também, sabe? Dele, sabe, não me segurar no que eu quis fazer. Eu tinha que, às vezes, passar uma semana em Curitiba, ir para São Paulo. Eu já fiz de tudo na minha vida. Já fui para Santa Catarina buscar roupa, já fui para o Paraguai buscar muamba, né? Fiz de tudo que vocês possam imaginar já. Então, eu tenho uma experiência assim. E ele nunca disse assim, não vá, né? Então, essa parte de machista, assim, de querer que mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, e principalmente da cultura dele, porque é japonesa, né, de ver a mãe dele em casa e tudo, né, família. E ele não vai, você tem que vai e seja quem você quiser. Então, sabe, eu acho que isso é o que as mulheres precisam, ter essa rede de apoio grande em volta, né, e de se acreditar para ser quem elas querem ser, né? Então, o lugar da mulher é onde ela quiser estar e o que ela quiser ser, né?
E eu acho que é a engrenagem, né? Eu acho que eu concordo que os valores, às vezes, eles estão perdidos porque o próprio casal, vamos falar assim, né? Seja o modelo que for, né? Eles não se conversam, né? Eles não como que a gente vai construir a nossa família, né? Às vezes fica só aceitando inputs de fora e não para construir, daí é muito difícil, né? Nossa! Porque daí é a mesma noção aqui da expectativa e a realidade, né? Eu tenho a expectativa que o meu parceiro espera alguma coisa e ele espera outra coisa de mim. Daí é como se fosse um papo esquizofrênico, né? Eu finjo que sei e você finge que... Fica aquela coisa... aquele velado, né? E realmente uma conversa, uma construção, e eu concordo, assim, né? Eu tenho muitas mulheres, porque hoje na minha empresa são 130 funcionários, 70 são mulheres. Você veja? Que legal. É bastante, né? São quase é mais da metade. Mais da metade, 60% são mulheres da minha empresa, né? Não fiz a conta certinha, mas acho que é mais ou menos isso. É perto disso. O Ramon é bom em matemática. Você é bom em matemática, Ramon. Então, a gente faz assim, esses eventos à noite, às vezes, né? E, meu marido não deixa ir, porque eu não... Falei, gente, né? Que século a gente está vivendo? Né? Para o marido não deixar as mulheres sair de casa, para as mulheres ir num evento social da empresa, né? Então, sabe, eu acho que para mim isso assim hoje não cabe para mim uma coisa dessa, sabe? Hoje eu tanto que eu tive que mudar os eventos para de manhã, quando para as mulheres, né? Eu prefiro fazer de manhã por causa dessas, também por causa dos filhos e tudo, né? Mas um pouquinho também foi por essa, às vezes o marido invocar um pouquinho de ir nesses eventos. Então a gente fala assim, puxa vida, eu acho que hoje não cabe mais isso, né? O marido e a mulher têm que ser parceiros, porque ela tem uma vida profissional e ele também tem uma vida profissional. E hoje os dois, se não tiver confiança e uma relação que os dois estejam juntos ali em confiabilidade, em um elo de casamento, né? Então a família também fica desestruturada e que se fala que os valores também acabam não combina o jogo para ganhar o jogo, né? Não, exatamente, não né? Combina o jogo para ganhar o jogo. Porque tem que andar juntos, né? Tem que andar juntos para que tudo saia perfeito. Porque você não sai. Porque você já começa a briga, já começa o desentendimento. Mas a mulher eu vou mesmo que você não queira. Não dá, né? Eu acho que aí já não tem uma estrutura familiar muito boa, que é o que a mulher base, e o homem precisam. Uma base de família para seguir em frente forte, principalmente nas carreiras. Porque eu sempre falo até para todas as pessoas da empresa, tanto as mulheres como os homens, a gente está mais focando nas mulheres, mas primeiro é saúde. Né? Primeiro de tudo é saúde. Tua saúde. Né? Saúde física e emocional. Depois vem a família. E em terceiro lugar vem o trabalho. Né? Porque se esses 3 pilares na tua vida não estiver forte e estruturado, né? Não vai para frente. Não vai. A dinâmica do avião, né? Passando pela turbulência. Né? Primeiro coloca a máscara em você para depois ajudar o próximo. Né? E realmente, sem saúde, né? Não consegue ajudar a família e não consegue trabalhar. Né? Concordo. Pensar em você primeiro, em primeiro lugar. Sempre você em primeiro lugar. Né? Põe a máscara em você mesmo, isso é certíssimo. Põe a máscara em você mesmo. Se você não estiver bem com você, não tendo o melhor no teu melhor presente. E eu imagino que para algumas pessoas seja difícil escutar isso, né? Porque... Principalmente mães, tá? Porque a mãe, ela totalmente se dedica... aos filhos. Ao filho, né? Exatamente. Então, ela entender isso, pode até, quem tá ouvindo, às vezes pode até, né, tipo, julgar, assim, falar, poxa, né? Como tipo, assim primeiro eu, como né? assim primeiro eu? É meus filhos, é minha família, né? Então, a gente... não, claro, não tô falando, sou a dona da verdade, mas eu acredito muito nisso. Sim, eu também concordo. Não, né? Pode as pessoas estarem vendo assim, né? Sim. Mas se você não estiver bem,
você não vai passar o melhor para tua família. Sim. Não, eu também Nem no seu concordo. emprego, Eu também concordo né? com você. Eu acho que, né, só... Mas tem isso mesmo, né? De Né, você as botar pessoas os filhos pensar, em poxa, primeiro... tipo, olhar, né, olhar falando, poxa, né, quem às vezes, né, tá olhando assim, pensando, poxa, mas não faz sentido. Ela até, a pessoa aí vem a cobrança, né, de falar, poxa, tipo, como assim eu pensar em mim? Como que eu não vou pensar no meu filho primeiro, né? Então, mas na realidade deve, assim, eu também acredito nisso aqui, né, que realmente precisamos estar bem para poder ajudar os outros, né? Nossa, não faz, sempre. não tem como ser diferente, né? Mas enfim, eu acho que, né? E poxa, a gente sempre fala aqui, né? Que se a gente deixar aqui, a gente fica a manhã inteira, mais horas e horas conversando sobre isso, se né? você me A deixar, gente você já pode... deu... Nós ficamos o dia todo aqui. Tem histórias para contar. Isso que legal, mas acho que... que legal. Legal, Conversou, floreou bastante aqui, né? É bom porque todo programa aqui que a gente conversa aqui, para nós que estamos participando, para mim, pelos, né, principalmente... para mim também foi um aprendizado. Nossa, imagine, toda vez assim, sempre... a gente compartilhar, né, as histórias, aí você já vai pensando em casa o que você está fazendo, o que dá pra fazer, o que na própria empresa, né, o que dá para ir fazendo, para melhorar. Eu acho que, né, essas conversas, acho que é isso que vale, né? A gente conseguir, né, compartilhar essas experiências, né? E agora também a gente falando sobre as mães em específico, né? Eu acho que até mandar um abraço para minha mãe, para minha esposa também, né? Você também tem que mandar depois, senão você vai apanhar, né? Um abraço pra minha mãe. Simone também é uma empresária, admiro ela muito, uma querida, um amor também. Admiro muito ela. E enfim, né, eu acho que eu me coloco assim muitas vezes no lugar que nem eu tenho minha esposa em casa, da minha mãe, né? Minha mãe também, ela tem a empresa dela hoje, né? Também ela acabou se separando do meu pai há muitos anos atrás e depois de um período ali ela tocou a empresa sozinha também, né? Eu também vejo o desafio na época, assim, hoje eu vejo, né? Eu tenho os 3 filhos, né? Então, se eu quero colocar eles numa escola particular, por exemplo, né? A gente já começa a fazer conta e eu vejo na época, assim, poxa, minha mãe, 3 filhos, né? Tipo, separada, né? Separada, tendo os filho e faculdade, e casa, e empresa, e tudo. Então, né? Sentir o peso da vida, né? Nossa, quando parece clichê, assim, mas é só quando você é pai para você se dar conta disso, né? Realmente, não tem como querer ter essa maturidade antes de ser, né? De ser pai ou ser mãe, né? Então, eu acho que... enfim, eu admiro e assim, tiro o chapéu assim, para as mulheres, porque mesmo em casa, né, quando eu preciso algumas vezes ficar em casa, eu tenho 3 crianças, né, 3 crianças pequenas em casa, a carga emocional ali de você cuidar em casa muitas vezes é muito maior do que tipo, na empresa, sem sombra de dúvidas, né? Nossa. Né? Então, tipo, as mães, assim, parabenizar, né, as mães e, né, dizer que elas têm todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, né? Você, como mãe, como empresária. Obrigada. E não somos nada sem elas, né? Mas nós também não somos nada sem vocês. Então, é recíproco, um complemento. Né? É aquilo que a gente fala, né? É a engrenagem, né? Que tem que funcionar. Eu acho que respeito, né? Entre si, eu acho que, enfim, né? Só agradecer e também agradecer, né? Por fim, agradecer de você ter vindo aqui, de ter aceito o nosso convite, de compartilhar a tua história com a gente. Né? Fico muito contente em conhecer um pouco mais, parabenizar você como empresária, como mãe. Obrigada. Eu é que fico muito feliz pelo convite de vocês, estar aqui hoje, compartilhando minhas histórias, ouvindo também as histórias de vocês. Eu acho que é um grande aprendizado para mim, para vocês também. E quero deixar um grande abraço para minha mãe também, para a Super Tesha. Falei para ela que vou comprar uma capinha para ela de super-herói. Boa ideia, brincando. Verdade. E ela também é uma guerreira, uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que eu admiro muito como mãe, como empresária, que foi pela sua época, né? Que não foi fácil, não foi
foi cheio de dificuldades, mas ela venceu todos e hoje é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa carismática que eu gosto de ir lá e abraçar e beijar. E que dá aquele amor, aquele carinho que sempre a gente precisa, né? Aquele amor de vó. Colinho de mãe. Colinho de mãe, né? Hoje é vó, né? A gente chama ela de vó, né? A vó Techa. Eu também, agora depois se vira pai, se chama, a mãe se chama de vó, a mãe né? De vó, né? Então, minha gratidão, tá? Pelo convite. E espero vir mais vezes. Pode me convidar, que sempre estarei disponível. E virei com o maior prazer. Maravilha. Então, acho que é isso. Faltou né? o teu abraço para tua esposa, para tua mãe também. Um abraço para minha mãe, Arline, né? Um beijo, mãe, te amo. Eu gosto de uma frase que a mãe é criadora, né? O resto é criatura. Boa. Né? Então, eu concordo que tem as engrenagens, né? Mas a força de uma mãe, a energia de uma mãe, né? Ela é de criação, né, cara? Transcende, né? Meu pai fala, filho, eu acho que eu já matei todas as vontades na minha vida, e, né, tudo que você imaginar. Ele falou, mas uma que eu nunca vou conseguir ter a vontade é de parir uma criança em mim aqui. Ele falou, porque deve ser uma sensação... Nossa, é só a mulher, né? É só a mulher. E a minha esposa, né, que... A gente tá com a Lívia lá em casa, 5 meses, né? 5 já passou meses, ai, que amor. 6 meses, né? 6 meses tinha 18, né? Já passou os primeiros 3 meses, que é mais turbulento, né? Mas é pro resto da vida, né? Pro resto da vida, a gente só muda a fase. As fases. Hoje em dia tem a fase de não sei quantos meses, tem um salto de não sei quantos meses, depois salto dos 15 anos, salto dos 18 anos. É verdade. E a gente tem o José Felipe de 3 anos. De 3 anos. Então... Muito obrigado, amor, por se dedicar à nossa família, né? Hoje ela tá focada nisso, né? Então, para mim é uma honra estar ao seu lado e feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães e para as mães mateuenses, né? Para todas as minhas funcionárias também, que são mães, né? Então, acho que esse dia é um dia para a gente, né? Como é que se diz? Parabenizar as mães pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pelo seu amor e dedicação à família. Sim, né? Sim, com certeza. Então, a gente, partindo para o final, é que na próxima semana a gente vai ter de novo, né? A gente está fazendo aqui todas as quartas-feiras, a gente está fazendo o podcast, então você que está nos assistindo, na próxima semana a gente vai ter outro episódio. Provavelmente a gente vai falar ainda, acho que sobre marketing, né? Sobre marketing no próximo. Então, acompanhem sempre as redes sociais lá da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul, que é @CIASMS. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço.